Atos, capítulo de número 9, verso 1 em diante. Diz assim o texto, eu creio que você já achou, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, levantando-se da terra e abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para... Diga amém por essa palavra. Senta glorificando a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você me arranja uma água para ficar aqui? Obrigado. Oh, aleluia. Atos capítulo 9 é muito conhecido porque trata sobre a conversão de um homem que nós poderíamos assim dizer único. Eu sei que todos nós somos únicos na nossa identidade, na nossa criação. Mas Paulo aqui, sem a pretensão de querer bajulá-lo, até porque, obviamente, ele não está presente, mas se destacou num tempo para um propósito específico. E não só naquele tempo, ele perpetuou o seu legado aqui na terra. Tamanha foi a destreza com que ele pôde ser usado, tamanho foi a instrumentabilidade que ele ofereceu para Deus através da sua vida. Há uma série de questões que fazem teólogos divergirem entre si sobre algumas coisas da palavra de Deus. Agora é interessante, eu acho isso muito bonito, que apesar de muitas divergências teológicas, todos os teólogos dizem sim, em comum acordo, quando afirmam que se por alguma desgraça ou tragédia, todo o conteúdo da palavra de Deus se perdesse e só se restassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja mantivesse o seu padrão de fé, salvação e vida com Deus. Então, eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de um grande homem. Eu estou falando de alguém que falava, no mínimo, 4 idiomas com fluência. E mesmo diante de tanto conhecimento, manteve um padrão de humildade. E este mesmo homem viveu tantas experiências, e mesmo tendo um vocábulo e uma eloquência tão vasta para poder falar, desde com um plebeu até com um rei ou governador da época, ele mesmo vai dizer, depois de ter assistido coisas inefáveis no terceiro céu, dizendo que lhe faltavam palavras para que pudesse compartilhar as revelações que lhe foram manifestadas na glória. Alguém que viveu experiências extraordinárias. Nós estamos falando de um homem que depois de ter sido açoitado e ter vergões e inflamação nas suas costas, vai ser colocado no cárcere inferior, junto com seu companheiro Silas, e perto da meia-noite, de vez estarem gemendo de dor, o texto vai dizer que eles começam a cantar hinos de louvores a Deus e começam a orar. E enquanto eles oram, a prisão começa a tremer, de maneira que a viga e os alicerces balançavam. Eu estou falando que a estrutura mais forte de um lugar são os seus alicerces, colunas e vigas.
E o texto vai dizer o seguinte, que a oração foi tão tremenda que o terremoto abalou. O Senhor enviou um terremoto que abalou as estruturas mais fortes do lugar. Tudo tremeu. Agora, uma outra coisa muito interessante de ser falada é que tudo tremeu, até coluna e viga, mas não caiu um cascalho e nem uma tramela. Aconteceu tudo isso para Deus abrir só a tramela do cadeado e da prisão. A gente pode meditar sobre isso depois que o culto acabar, indo para casa. Mas para nós hoje aqui é interessante falar sobre essas experiências de Paulo, porque isso fala de um mover tremendo para agir em áreas específicas. Isso é maravilhoso, porque tem muitas pessoas fazendo uma oração autodestrutiva. É gente pedindo terremoto, mas parece que está esquecendo que está no cárcere inferior. Você já pensou se aquele terremoto viesse para quebrar tudo, o que aconteceria? Eles seriam os primeiros a morrerem, porque eles eram os últimos dentro do cárcere. Eles estavam no lugar mais baixo daquele pavimento. Veja, tremeu tudo, mas não derrubou nada. Foi para abrir áreas específicas. Que assim sejam as nossas experiências. Que moveres extraordinários aconteçam. Não para matar ninguém, nem para atacar ninguém, mas para agir em áreas específicas, para que a resposta da nossa oração não seja a nossa autodestruição. Tudo tremeu, mas abriu só a tramela da cadeia. E eles saem, o carcereiro já fica desesperado porque ele sabe, o abalo foi grande, está tudo aberto, ninguém está mais aqui. Ele já vai puxando a espada para poder levar a morte a si mesmo, até que o apóstolo vai gritar e vai dizer: homem, não faça isto, estamos todos aqui. Olha, como assim? Mas abriu tudo e estamos aqui? Estamos aqui porque o Senhor nos segurou, estou parafraseando. Por quê? Porque Deus mexeu com tudo isso para tratar da sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o homem creu e a família dele com ele. Eita Deus tremendo! Estou falando de um homem dotado de experiências. Camarada forjado, meu irmão. Estou falando do autor da carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Alguém que soube o que era mordomia e sabia o que era escassez. Ele disse: olha, em todas essas coisas eu aprendi a andar contente, porque eu alcancei contentamento, plenitude, maturidade. Falando nos dias de hoje, o que ele está dizendo eu sei ser crente comendo picanha e sei ser crente comendo ovo. Eu sei ser crente comendo caviar e sei ser crente comendo angu como ela. Todas essas coisas aprendi a andar contente. Estou falando de um cara maduro. Estou falando de alguém que numa outra oportunidade apanhou tanto, que foi dado como morto. Então o texto diz que os discípulos, a igreja, reuniu-se ao redor dele em formato de um ciclo e começaram a orar por ele. E aquele que outrora havia sido dado como morto levantou-se do meio deles pelo poder eficaz da oração. Abra comigo a sua boca e diga: experiências com Deus. Se isso não é apenas um título, mas é um clamor que a sua alma clama, abra a sua boca mais uma vez e diga: eu quero experiências com Deus. Muitas experiências. Eita, homem de Deus. Ele disse: sede meus imitadores, porque eu de Cristo sou. Seja alguém a quem possam seguir. Estávamos conversando sobre isso no carro vindo para cá. Não sobre um assunto em específico, mas falando sobre a diferença de quem fala do que ouve e de quem fala do que vive. Eis aí um homem que não falava do que ouvia, mas começou a falar daquilo que... E isso mudou tudo. Agora, se diante de tantas experiências sobrenaturais, se hoje este homem estivesse em carne e osso aqui, diante de nós perguntássemos: Paulo, me diga aí, de tantas experiências maravilhosas, rapaz, tu passou muita coisa. Eu me lembro da ocasião do navio em que quebrou, o Senhor falou que não ia restar nada, mas ninguém ia morrer. E aí cada um segurou num escombro e no meio do vento, meu irmão, a quebradeira, não sei se você já parou para imaginar a tormenta que deve ser ouvir um vento que faz barulho contorcer um navio.
estalar madeira por madeira. E no meio daquela onda entre uma coisa e outra, antes disso o homem já havia antecipado. Ele disse: fiquem calmos, porque não vai sobrar nada, mas a gente vai ficar vivo. Nenhuma só vida vai se perder. Deve ter quem tivesse chorado, mas a maioria deve ter se alegrado, porque quem sabe que pessoas são mais importantes do que coisas, nunca vai se entristecer pela perda de algo em detrimento de uma vida. É melhor poupar a vida. E depois disso tantas outras coisas. E quando o homem esteve em Éfeso, gente, pelo amor de Deus, o cara chegou sem microfone, sem retorno, sem divulgação, sem Instagram, sem mídia, sem patrocínio, sem nada, mas chegava na pisada do Todo-Poderoso. O cara não tinha nenhum aparato, me escute, ele não tinha nenhum aparato, mas o texto vai dizer que quando ele chega em Éfeso, não estava ali nem uma semana, e foi o suficiente para dentro da escola acabar com os cultos da deusa Diana, de maneira que o povo começou a ficar desesperado, os ouríveis começaram a perder o lucro, aqueles que formavam as miniaturas para os turistas que iriam a Éfeso começaram a decretar bancarrota e falência por causa de um homem que vinha pregar em Éfeso o tal do caminho, por causa de um homem que vinha pregar em Éfeso o tal do evangelho. O cara me chega sem retorno, sem Instagram, sem Twitter, o cara chega sem televisão, ele chega tem nada, abre a boca e do jeito que ele é, Deus usa ele e vai falando, entrega a palavra, um alvoroço acontece na cidade, o culto da Diana esvazia, meu irmão. O cara sacode a cidade em uma semana, só com o poder de Deus. Que experiência com Deus! Abra de novo a sua boca comigo e diga: que experiência! Experiência, irmão. É muita experiência, não é? Muita experiência. É tanta coisa linda que ao invés de se alegrar, tu te entristece. Porque tu pensa: eu acho que eu nunca vou conseguir isso. Mas isso é mentira do diabo. Se ele estivesse hoje aqui e eu perguntasse para ele: Paulo, de todas essas experiências que nós falamos e aquelas que nós nem dissemos, porque não daria tempo de falar sobre todas, me fala aí, qual foi a maior de todas? Eu não tenho dúvida nenhuma que ele diria: a maior de todas foi a de Atos capítulo 9. Por quê? Porque todas as experiências que ele pôde viver, a revelação, a sabedoria, o conhecimento, a profundidade das riquezas de quem Deus é, só foram possíveis por causa disso aqui. Se perguntássemos para ele qual foi a maior de todas, ele diria: a maior de todas é aquela que você leu em Atos 9. Porque nenhuma experiência na vida de um homem é maior do que aquela de ter o privilégio de encontrar-se com o Salvador da sua alma. Você só viverá essas grandes experiências quando você entender que já está diante da maior de todas. Ele vai pedir cartas ao sumo sacerdote, porque ele está vivendo um momento de perseguição junto com o sistema romano, para levar cativo todos aqueles que ele acredita serem propagadores de uma seita, a seita de Jesus Cristo. Paulo acredita que Jesus Cristo é um charlatão. Então ele agora, você já viu muito bem no texto, ele faz parte de um movimento de perseguição contra os discípulos do Senhor. Pede carta ao sumo sacerdote e vai a Damasco, porque o evangelho tem se propagado em Damasco e ele agora vai decidido a levar cativo, presos. Você lê o texto comigo, quer homens ou quer mulheres, qualquer um que fizesse parte do que ele acreditava ser uma seita. Agora observe que Paulo não está fazendo aquilo que é errado porque ele é um cara que gosta de fazer o que é errado. Não. Ele está fazendo aquilo que é errado acreditando que está fazendo a coisa certa. Ele está fazendo aquilo que é errado acreditando que está fazendo a coisa certa. Isso se parece muito com a nossa primeira experiência diante do Senhor. A gente chega diante dele fazendo coisas erradas, não porque somos mal, não. A gente chega diante dele
querendo uma aprovação das nossas coisas erradas, porque no fundo acreditamos que estamos fazendo a coisa certa. E é assim que ele vai chegando em Damasco. Mas o texto diz que ao aproximar-se do caminho que dava a entrada para Damasco, ele foi cercado. O que é ser cercado? É você ser fechado por todos os lados. Não adianta você fugir. Uma hora, quer seja aqui ou no juízo, você há de se encontrar com ele, não poderá fugir de caminho nenhum. Às vezes você tem uma série de caminhos diante de você e você fica esperando um caminho ou outro para poder sair. Até o dia que você chega diante de todos esses caminhos e vê ele em todos os caminhos. Ah, você não entendeu. Ele agora foi cercado por um forte resplendor de luz do céu. Diga comigo, luz. Diga luz. Luz, irmão, luz que só pode vir do céu. A candeia deve ser posta no alto para que possa iluminar todas as coisas. A palavra do Senhor vai nos orientar a dizer e a invocar aquele que é o Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de dúvida ou variação. Cercado por um forte resplendor de luz. Paulo, que até então é mais conhecido como Saulo nesse texto, ele vai ser cercado por essa luz. Quem é essa luz, gente? Quem é essa luz, gente? Jesus é essa luz. Cercou por todos os lados aquele que faz o que é errado, porque acredita que está fazendo a coisa cercado por Jesus. Me faz lembrar João capítulo de número 1. Jesus é essa luz. A luz é a manifestação da palavra de Deus. É por isso que as trevas não podem resistir à luz. Trevas não falam apenas sobre ocultismo, sobre feitiço, sobre obra das trevas. Trevas também está associado à ignorância. A maior prova disso é que dentro do campo da caricatura, todas as vezes que alguém é iluminado, todas as vezes que alguém tem uma ideia, todas as vezes que alguém tem uma solução, alguém desenha uma lâmpadazinha na cabeça da pessoa, não é assim? A luz, a solução, a ideia, né? Aí quando você olha para João capítulo de número 1, João vai trazer a identidade de Cristo. Ele não vai fazer como os outros discípulos, que abriram o evangelho falando o nome do seu pai, falando o nome da sua mãe. Não, ele já vai abrir o evangelho trazendo a sua identidade. A identidade de Cristo antes de Maria, a identidade de Cristo antes de José, a identidade de Cristo antes de Mateus capítulo 1. Ele vai dizer, no princípio, ó, bem antes. No princípio era o verbo é palavra, ok? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele está falando de quem? De Jesus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Nele estava a vida, e a vida era o poder dos homens. É isso que está escrito? Não. Nele estava a vida, e a vida era a festa dos homens. Foi isso? Não. Nele estava a vida, e a vida era... Não, ele disse, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele não utilizou nenhuma outra palavra a não ser essa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Veja como luz em João capítulo 1 não está associado apenas à obra das trevas, no que tange a ocultismo, a malignidade, a inferno, ou a qualquer coisa parecida, não. Veja como luz em João capítulo 1, onde João vem trazendo a identidade de Jesus. Veja como luz está atrelada a verbo, a palavra, a conhecimento. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, nele quem? Na palavra, e a vida era a luz dos homens, ou seja, e a palavra era a luz dos homens, o discernimento dos homens, o poder para quebrar a ignorância dos homens. E não termina aí, ele continua, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Ninguém consegue, meu irmão, dissipar uma luz. Ninguém consegue. Ninguém. Você pode fazer sombra sobre ela e ela vai vazar por todos os lados. Nele estava a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas lutaram. E as trevas pelejaram.
E as trevas não a queriam. E as trevas se rebelaram, mas não podiam suportar. É por isso que o texto vai dizer: resplandeceu a luz nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E as trevas não prevaleceram contra ela. Paulo agora será convencido pelo poder da luz. Que luz? A luz da palavra de Deus, porque quem vai falar com ele é Jesus. E quem é Jesus? O Verbo. E Jesus agora vai manifestar para ele coisas que ele não conhecia, coisas que ele pensa que sabe, mas aprendeu do jeito errado, coisas que ele pensa que conhece, mas na verdade não tem plenitude. Sabe de quem isso fala? De nós, antes de conhecermos ao Senhor Jesus de maneira pessoal. A gente fica conhecendo ele pelo que dizem, pelo que falam. Os crentes analfabetos, os crentes são quadrados, pastor é tudo ladrão, igreja é casa de doido. E aí o povo quer se distanciar de Cristo, porque pensa que Cristo é o que falam. Cristo não é o que falam, Cristo já se deu de quem ele é. É o Verbo encarnado entre os homens. Ele é a palavra, ele é a verdade. Quando essa luz resplandece na vida de Saulo, toda a ignorância, tudo aquilo que ele ouviu sobre Cristo, sobre o Evangelho, tudo aquilo que ele ouviu da boca dos homens, que não é verdade, mas faz parte de uma obra de engano, será dissipado pelo poder da manifestação de Jesus, que é a palavra revelada em nós. Conhecereis a verdade, a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade. Eu não quero saber do que você fala, eu quero saber a verdade. Eu não quero saber do que estão dizendo, eu vou conhecer por mim mesma. Eu não quero saber o que andam falando, eu vou ter um relacionamento íntimo com ele. Eu quero saber da boca dele, eu quero saber da palavra dele. Conhecereis a verdade. A verdade, pega na mão de alguém, eu estou sentindo um peso de autoridade sobre essa palavra. Segura na mão de alguém, fala com essa pessoa: a verdade. A verdade, não é o que o pastor fala, o que o fulano fala, é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obra de engano vai cair por terra hoje. Obra de dúvida vai cair por terra hoje. A verdade da palavra dissipa toda a ignorância. Sabe por quê? Muitos que se dizem convertidos não se acham salvos. Vou repetir. Sabe por quê? Muitos que se dizem convertidos não se acham salvos, porque querem orientar a sua vida e a sua experiência com Deus pelo que dizem, pelo que falam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade, irmão? Que verdade? A única verdade que liberta. Você acha que Satanás está preocupado em te confundir sobre se eu sou de verdade ou não? Pode ter certeza que ele pode usar isso para ocupar o teu tempo e a tua mente, para que você não queira descobrir a verdade de verdade. Porque o príncipe deste século, já diz o texto, lhes cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da... Que verdade? Que o Chapolin e o Chaves são a mesma pessoa? Claro que não. Da verdade que vem para mudar, da verdade que vem para transformar. Ele não quer que as pessoas descubram essa verdade. A verdade de que tudo que as outras pessoas procuram em experiências passadas, cocaína, sexo, drogas, buscando prazer, alegria momentânea, ele não quer que as pessoas descubram que, na verdade, essas almas procuram a Cristo.
Nós dizemos isso porque tudo que nós procuramos lá fora, a gente encontra em uma única pessoa. Quem viveu uma conversão verdadeira sabe do que eu estou falando. O que faz uma mulher suplantar uma experiência negativa do passado? A alegria de viver uma experiência maior agora do que a que ela deixou lá atrás. Assim é com cada um de nós. João capítulo de número 4, Jesus olha para a samaritana e diz: traze-me aqui o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, e o 6º que tu tens agora não é teu marido. Tu disseste com verdade. Eu sempre digo isso. O que ela falou foi bonito? Admitir um estado de fornicação é bonito? Não. Admitir que você está saindo com um homem que não é seu é bonito? Não, mas foi o que ela fez. E por que Jesus não ausentou-se dela? Porque Jesus não tem um problema direto com os pecadores, a não ser com os pecados não confessados. Jesus se mantém ali. Por quê? Jesus não está em busca de beleza, Jesus está em busca de verdade. Isto tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Eu não sei se você percebeu, mas Jesus é o 7º homem da vida daquela mulher. E quem é que sabe como o 7 nos impacta? Não porque temos apreço à numerologia, mas porque entendemos os significados e sinais de Deus pela sua palavra. 7, por exemplo, é um número que está associado na palavra de Deus à plenitude. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? André vai dizer: mas que é isto para tanta gente? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes para alimentar a multidão de mais de 5.000 e dá graças do mesmo jeito. Não para desprezar o que o André está falando, mas o que ele está dizendo é: André, 5 pães e 2 peixes na sua mão não é nada, mas na minha mão é o bastante para fazer o que eu quero, é o suficiente, é o número da plenitude. E trabalhou Deus os 6 dias, fez toda a obra da sua criação, e no 7º dia ele descansou. Deus dormiu? Não, porque não dormitará e não tosquenejará o guarda de Israel. Ele parou para admirar a obra da sua criação. Dia de contentamento, o homem trabalhará 6 dias e no 7º ele descansará. A semana começa no domingo, ele está falando do sábado. O que ele está falando nesse contexto é o seguinte: é o dia de ouvir, é o dia de descansar, é o dia de admirar, é o dia de pensar em toda a obra criada. Por causa desses motivos, de muitos outros que não dá tempo de puxar aqui, você vai entender que 7 traz como o número da plenitude, o número daquilo que é perfeito, o número daquilo que é suficiente. Quando chega em João 4, ele diz: traze-me aqui o teu marido. Olha, gente, se acha que é coincidência, é ruim, é Jesuscidência. Traze-me aqui o teu marido. Ah, eu não tenho marido. Tu disseste com verdade, porque tu já tiveste 5, que o 6º que tu tens agora não é teu marido. Você acha que ela está no 6º porque é sem vergonha? Você acha que ela está no 6º porque ela é vacilona? Talvez até seja, mas ninguém fica oferecendo o seu coração para ser alvejado na vida emocional porque quer. A mulher está errando, mas ela está errando tentando. Só que isso não muda um erro. A sinceridade com que você comete um erro não muda o fato de um erro ser um erro. Ela está procurando no primeiro e não acha, no segundo e não acha. Eu não sei se ela é viúva do 3º, do 4º ou do 5º. O que eu sei é que ela está no 6º, procurando o que o primeiro não pode dar, o que o segundo não pode fazer, o que o 3º não tinha condições de oferecer, o que o 4º não deu para ela, e nem o 6º vai dar porque não é dela. Em outras palavras, no contexto poético de João 4, o que Jesus está dizendo: pode parar de procurar, porque o que tu não encontrou nos 6 está no 7º, minha filha. Está no 7º. Naquele mesmo dia, a mulher entra na cidade com um comportamento diferente, pregando, anunciando o profeta. Por quê? Porque teve uma experiência verdadeira com ele. Luz, palavra, verdade. Enquanto sua vida for baseada no que você pensa, no que você acha,
Prepare-se para viver a oscilação de um dia ser crente e outro não. Um dia tá bem e outro não. Na sexta ir pro forró e no domingo vir pro culto. No dia que você sentar na beira do poço. No dia que você se jogar no caminho de Damasco. E não querer ouvir, e não buscar ouvir apenas o que você quer, mas dizer fala. Fala porque eu quero saber da verdade. Fala porque eu quero saber da verdade. Aí a palavra de Deus começa a dissipar na vida de Saulo toda a ignorância, porque a palavra de Deus é luz. Completa para mim, a palavra de Deus é? A palavra de Deus é? O que você vê aí com cara turva, mensagem com jeito de sombra, profecia com coisa oculta, não passou pelo crivo da palavra, porque a palavra de Deus não deixa ninguém em confusão. A palavra de Deus vem para iluminar, a palavra de Deus vem para determinar, a palavra de Deus vem para decidir. A palavra de Deus é tão forte que tem coisa que você não quer até fazer, mas você fala, vou fazer, porque eu só vou ter paz quando eu fizer isso aí. A palavra de Deus é assim. Quando a gente olha a experiência que Saulo teve no caminho de Damasco com o Senhor, a gente tem mania de impelir ele à soberania de Deus. Como se Deus precisasse disso. Se Deus precisasse impor a sua soberania, ele não seria soberano, ele seria tirano. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem mania de achar que as experiências que as pessoas têm que viver com Deus tem que ser no empurrão. Isso é tão intrínseco em nós que a maioria das pessoas que pregam Atos 9 tem mania de derrubar Saulo do cavalo. Quando não fala de cavalo, diz que ele foi jogado, mas tentam colocar no texto a ideia de que ele foi derrubado de alguma forma. É por isso que não é bom imprimir no texto a minha ideia, mas apenas falar em cima do que está escrito. Porque se for para dizer ideia, eu poderia dizer que ele não estava em cima do cavalo. Que por estar perto, já poderia estar trazendo o cavalo na rédea. Poderia também dizer que ao invés de estar em cima do cavalo, haja vista que vive como um soldado romano, poderia estar em cima de um carro de ferro guiado por um cavalo, e não no cavalo. Esse é o problema. Podia ser tanta coisa que é melhor a gente ficar com o que está escrito. E o que está escrito é mais lindo do que o que a gente conjectura. Porque olha o que diz: aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu, e caindo por terra. E eu te pergunto, quem derrubou? Ninguém, gente. Para com essa mania de insistir que o cara para descer tem que ser empurrado. Para com essa mania de insistir que para alguém reconhecer tem que ser pisado. Ninguém derrubou. O texto está dizendo, e caindo por terra. Ele foi derrubado? Não. Aí quando você vai olhar o texto no grego, a palavra caindo tem a mesma variação de caiu da Maria que recebeu Jesus na casa de Lázaro. Ou seja, no grego não faz alusão para ser derrubado. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, o texto vai dizer assim, e Maria, no grego, traduzido para o português, seria quedava-se aos pés de Jesus. Ou seja, não é que era derrubado, não aguentava ficar de pé, ajoelhava-se. Aí quando você vê aquela palavra lá e vê no grego aqui, é a mesma palavra fazendo alusão entre uma e outra. Ou seja, ele não caiu porque foi derrubado, porque no texto ninguém empurra ele. O que significa? Significa que ele quedava-se. E tem diferença, irmã Camila? Você sabe que tem. Quem cai empurrado, quem cai de supetão, cai catando cavaco. Cai com perna para um lado, com perna para o outro, com cabeça virada, com joelho ralado. Essas características não são apresentadas na conversão de Saulo. Ou seja, olha isso, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse, quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Qual é o posicionamento de Saulo? Um posicionamento de alguém encurvado, mãos espalmadas, boca no pó, não porque foi jogado, mas porque está se submetendo a uma hierarquia maior do que ele. Então veja bem, Saulo não foi empurrado, Saulo não foi derrubado, Saulo quedava-se. O que significa? Desceu depressa. O que significa? Abre essa boca linda. O que significa?
Desceu depressa. Tem vezes que a gente tem uma experiência com Jesus e a gente desce tão depressa que alguém diz: o que foi? O pastor fez lavagem na sua cabeça? Tu entra num culto torto, sai direito, bem, alegre, e alguém diz: fala, o que houve? Foi simpatia, foi mandinga, te bateram, te obrigaram? Não, não foi não, é porque diante do que eu vivi, eu desci depressa. Ele desceu depressa e eu te digo, sabe por quê? Porque ele está diante de uma experiência. Não como as outras que eu tentei listar até aqui, mas diante da maior de todas. Quando você chegar em casa, dá uma olhada no que significa a palavra experiência no dicionário. Para você não dizer que pregador inventa para dar glória. Você sabe o que significa experiência? Chegar ao conhecimento de algo que não sabia por intermédio de todos os sentidos do corpo. Está escrito, em casa você confere. Chegar ao conhecimento de algo que você não sabia, utilizando todos os sentidos do corpo. Eu vou repetir, sentidos não é sentimentos, é visão, tato, audição, paladar. É ter envolvido no que está acontecendo tudo o que está em você. Você sabe por que tem gente que vem de domingo a domingo e não vive uma experiência? Porque o corpo está aqui, o ouvido está lá fora. Você sabe por que tem gente que vem de sábado a sábado, mas não consegue derramar uma lágrima, não consegue dar um glória? Não é porque Deus não tem experiências para lhe oferecer, é porque o corpo dele vem, mas a mente fica presa no laudo, na prova que precisa fazer sexta-feira. O que o Senhor está dizendo é que Paulo teve uma experiência com ele. Todos os sentidos dele estavam envolvidos com o que estava acontecendo naquela hora. Por isso ele não resistiu. Ele desceu sozinho. A palavra de Deus nos afirma que a concupiscência da vida, ou da soberba da vida, está nos olhos. No jargão popular isso seria definido da seguinte maneira: o que os olhos não veem, o coração? Porque os olhos determinam alguns sentimentos a partir daquilo que a gente vê. Não são só os olhos, os ouvidos também. Dependendo do que você ouve, aquilo ali vai determinar o seu humor. Dependendo do que você ouve, aquilo vai determinar se você vai chorar ou se você vai gritar. Tudo baseado no que você? Tudo baseado no que você? E diante do que você vê, e diante do que você ouve, o seu corpo sente. Sente coisas. Sente alegria, sente emoção, sente raiva, sente ódio, sente tristeza. Mas todas as motivações do seu corpo são associadas por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve ou por aquilo que você toca. É por isso que tem gente: olha, fulano morreu. Não vai ver, porque se vê, cai na hora. Não é assim? Tem pessoas que não estão preparadas nem para ver um atropelamento. Viu um atropelamento, pronto, ela já trava na direção do carro, não consegue sair do lugar. Porque diante do que viu, o corpo não resiste. Diante do que ouve, o corpo sente. E diante do que sente, não resiste e desce. E cai, e se joga, e desmaia, e se arrebata, e se entrega, e se lança, e se ajoelha, e chora. Tem quem diante do que vê e ouve, sente tanto, que não aguenta nem ficar sentado, e levanta, e pula, e roda. Reações provocadas através do que você sente, do que você ouve. Mas quando, do que você vê e do que você ouve. Mas quando a coisa envolve tudo ao mesmo tempo, o corpo não aguenta. É por isso que tem gente que sai de si e outros que perdem as pernas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Saulo, diante do que viu, resplendor de luz, diante do que ouviu, Jesus, diante da autoridade que sentiu, não resistiu e caiu. Só dá palma se entender. Agora eu preciso que você leve em consideração que eu não estou falando de um calça frouxa. Vou ser mais específica para não ser ofensiva a ninguém. Eu não estou falando de um cara que já tem um coração quebrantado. Eu não estou falando de alguém que de vez em quando vem na escola dominical.
Eu não estou falando daquela pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, mas diz assim: irmã, eu sou tão boa que eu dou até a roupa do corpo. Quanta gente boa a gente conhece assim, né? Olha, eu tiro da minha despensa para dar para o outro. Não, eu não estou falando disso. Eu não estou falando de gente que já é inclinado a fazer o bem. Eu estou falando de um homem que no capítulo anterior acabou de ver um homem cheio do Espírito Santo, a qual o texto vai dizer sobre Estevão, que o seu resplendor era como de um anjo de luz ante a tribuna, ser apedrejado sem ter um julgamento digno até a morte. E depois de ver o camarada ser apedrejado até a morte, vai pegar as vestes dele lavadas de sangue e vão colocar aos pés de Saulo, porque ele era autoridade romana que poderia intervir naquele julgamento precipitado, mas o texto diz que ele consentiu. Ele é gente boazinha? Estou falando de um camarada que está entrando em Damasco, empurrando a porta com o pé, dizendo: vou levar preso, cativo, homem, mulher, não me interessa, qualquer um que pregue esta seita. Estou falando de um camarada misericordioso. Eu estou falando de alguém, meu irmão, adotado pelo sistema para fazer o que foi chamado para fazer. Não importa quem está chorando, está me entendendo? Esse é Saulo. Só que o texto diz que diante dessa experiência ele não resistiu. Eu quero deixar isso muito claro. Ele não foi derrubado. Olha para quem está do seu lado e diga: desceu porque não aguentou. Desceu porque o que estava diante dele era maior do que ele. Desceu porque percebeu que, sendo ele autoridade, estava fácil compreender quem era autoridade sobre ele. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque me incomoda muito ver gente que diz que tem um coração bom. Ver gente que diz que vem para a igreja porque ama a Deus. Mas quando a gente pergunta: quem quer vir fazer uma aliança com Deus hoje, saia do seu lugar e venha ao altar de Deus, você diz: eu não vou. Ouve a palavra, faz orações, frequenta o culto, canta os louvores. Não é crente, mas chora na presença de Deus. Não é batizado, mas fala com Deus lavando louça. Não é convertido, mas fala com Deus dirigindo carro. Quando está diante de um problema, poderia procurar qualquer religião, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, mas não. Teme tanto a Deus, Jeová, que quando precisa de uma porta aberta, de uma cura, procura igreja evangélica para orar Deus, Jeová, para pedir a Jesus Cristo para interceder. Mas quando a gente pergunta: quem quer sair do lugar agora e vir fazer aliança com Deus, você diz: não estou pronto. Sabe o que me espanta? Paulo consegue ver Estevão ser morto apedrejado. Paulo pega a mulher pelo cabelo se for preciso, tortura para que haja confissão de onde estamos discípulos de Cristo se for necessário. Mas sabe o que ele não aguenta? Negar a própria experiência. Ele é fiel àquilo que ele está sentindo. Sabe o que está faltando no nosso meio? As pessoas terem a lealdade de admitir que o que elas sentem é verdade. Porque quando você tem lealdade de admitir que o que você sente é verdade, não te interessa o que dizem sobre o que você sente. Não interessa se vão concordar com a tua decisão. Interessa que você está entregue ao que está sentindo. E é isso que me incomoda. Eu vejo gente chorando aqui dentro. Eu vejo gente que canta os hinos que a gente canta. Mas quando a gente fala: quem quer se comprometer com o reino de Deus, você pega a porta e vaza pelo canto. E você diz: eu sou bom. O Senhor está dizendo: não. Bom é Saulo. Ele é bom, matou Estevão, perseguiu a igreja, mas quando sentiu, não fez que nem você que sai pelo canto. Quando ele sentiu, ele desceu e disse: quem é, Senhor? Chega de
fugir. Talvez não era o que você queria ouvir, mas foi o que Deus colocou em minha boca para te dizer. Chega de fugir. Chega de fingir que não sente. Chega de fingir que não tem uma chamada. Chega de fingir que Deus não te levantou para este tempo. Chega! Chega! Não toca nele não, porque não é forçado. Mas joga a palavra, prega a palavra, para que ninguém fique sem graça. Todo mundo caça alguém aí agora e diga: desce logo, rapaz. Desce logo, menina. Tá sentindo? Desce. Se ele te chamou, se joga. Se você se arrepia, se lança. Se ele colocou uma palavra na tua boca, prega. Se ele te levantou como profeta, profetiza. Se ele te chamou, se entrega. Chega de fugir! Ei, menino! Chega de fugir! Ei, moça! Chega de fugir! Eu não estou te empurrando. Eu não vou sair daqui para te pegar pelo braço. Mas a palavra de Deus é fiel em dizer: se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, não endureça o teu coração. Se você sabe que é Deus que está falando, já começa a descer agora. Irmã, eu tenho que conhecer melhor. Primeiro eu vou entrar no seminário. Eu não desencorajo a busca de nenhum conhecimento. Faculdade, seminário de teologia, curso, meu irmão, cai dentro mesmo. Só que tem gente aqui protelando, deixando para depois a chamada de Deus na sua vida, porque pensa que não sabe o suficiente para se envolver com. E aí fica assim: não, eu vou ler a Bíblia toda primeiro. Primeiro eu vou jogar o nome do pastor no SPC, no Serasa, depois. Eu não estou falando sobre pessoas, eu não estou falando sobre o que eu faço, eu estou falando sobre o que você está fazendo com o que você está sentindo. Não, primeiro eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, não. Quando eu concluir o seminário, aí eu deixo Deus me usar. Olha o que vai acontecer com Saulo. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Quem és? Completa para mim, por gentileza. Quem és? Senhor. Quem és? Senhor. Eu te pergunto, Saulo sabia que era Jesus? Ele sabia que era Jesus? Não, mas ele sabia que quem falava com ele era maior do que ele. Por isso ele não ficou tentando descobrir quem era, para depois descer. Primeiro ele desceu, para depois saber quem era. Ele não vai perguntar isso de cima, eu quero que você entenda isso. Ele não vai perguntar isso de pé, ele vai perguntar isso no chão. Ele não vai perguntar isso por cima, ele vai perguntar isso inclinado, de mão espalmada e boca na terra. Sabe qual é o problema de uma grande maioria aqui que está protelando o convite, a chamada de Deus para a sua vida? Deus tem resposta para todos os questionamentos que você tem apresentado. Senhor, será que é para eu cantar ou é eu pregar? Senhor, será que é para eu ficar nessa igreja ou é para eu abrir uma igreja? Senhor, será que é para eu ser crente ou é para eu esperar mais um pouco? Irmã Camila, eu pergunto, mas parece que Deus não me responde nada. Parece não, Ele não responde mesmo. Sabe por quê? Porque a gente tem mania de inquirir quem é maior de pé.
de perguntar para quem é soberano por cima. Você está louco, garoto? Ele não sabia quem era, mas reconhecia que quem estava ali com ele era maior. Quando você entende que a hierarquia de quem te chama é maior do que o que você pode oferecer, você não tem que perguntar para quê, você tem que se submeter primeiro para saber para o que é depois. Quando o ladrão da cruz, ao lado de Jesus, crucificado com ele, a 1 milésimo de segundos antes dele proferir a palavra Senhor, estando ao lado de Jesus, ele era réu do inferno. Estava marcado para a condenação eterna. Ele iria para o inferno, aonde Apocalipse diz, aonde o fogo não termina e o verme não morre. Era para lá que ele ia, a 1 milésimo de segundos antes de salvar-se por uma palavra. Ele vai dizer: Senhor. Ele começa a frase dele assim: se possível for, quando entrares no teu reino. Lembra de mim? A 1 milésimo de segundos antes de pronunciar a palavra Senhor, ele participou dos cultos de João Batista? Desceu as águas batismais? Participou de algum esboço, algum sermão no monte? Tomou Santa Ceia? Partiu o pão com os discípulos? Esteve em alguma cruzada de milagres? Não. Ele não sabia nada além do que o que ele estava vendo. Ele olhou e ele disse: Senhor. Eu não sei se ele conhecia a Torá, eu não sei se ele sabia o que o profeta Isaías havia falado, mas ao olhar Jesus, ele foi comovido e quebrantado pela dor. É por isso que tem gente que a vida mastiga, para lhe dar uma chance de admitir nas mãos de quem está o poder. Ele olha para o homem e ele diz: quem é? Ele diz: Senhor, se possível for, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não participou de nada do que nós falamos, ele não desceu às águas batismais, ele não teve tempo de servir, mas ele reconheceu o senhorio de Cristo muito antes de saber qual era o nome do pai, qual era o nome da mãe, de onde ele veio. Porque ele entendeu que quem estava do lado dele, diante do que ele sentiu, ele viu que era maior. Reconheceu. Aí sabe o que é lindo para acabar de vez? É ver Jesus virando para ele dizendo: filho. Há 1 milésimo de segundos atrás era condenado, réu. E ainda tem gente que não entende por que a gente desce tão depressa. Ele olha para ele e diz: filho. Quando o Senhor te chama de filho, Ele está assumindo a sua paternidade diante de hostes espirituais da maldade. Isso é tão tremendo que quem aqui estudou psicologia sabe do que eu estou falando. Quando você trata de um adolescente, quando você trata de uma criança, a primeira coisa que você precisa descobrir é quem responde por ele, quem é responsável por ele. No reino de Deus é mais ou menos assim. Quando você desce depressa, Jesus se apresenta e diz: filho. É ele dizendo: eu respondo por ele, eu respondo por ele. Filho, ainda hoje, é você que tem mania de deixar teu ministério para amanhã, de deixar o perdão para amanhã, de deixar a vivência dos teus sonhos para amanhã, de deixar para aceitar Jesus amanhã. Jesus está dizendo: você quer agora? Então é agora. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Salvou o homem na hora. Na hora o que, Maria? Na hora que reconheceu que ele era. Há quanto tempo Jesus está te chamando? Aproveite agora que aqui ele responde para você ou por você como advogado.
Porque nesse dia que você deixa para depois, ele não vem para te responder como advogado, mas como juiz. E eu te pergunto, vai ficar se comportando como réu até quando, uma vez que ele já te adotou como? Aleluia! Misture essas palmas, porque Deus gosta mais de glória a Deus e aleluia. Bate palma, mas diz glória, diz aleluia. Bate palma, mas fala em línguas. Bate palma, mas adore a Deus. Desceu. Eu já estou concluindo. Quais foram as palavras de Jesus? Resposta. Porque quem pergunta do jeito certo tem resposta. Jesus não tem problema em responder às suas perguntas. O problema é a maneira como você as faz. É sempre por cima. Senhor, fala. Porque o que tu falar eu vou fazer. Eu prego ou canto? Aí Jesus não fala nada, aí você diz, será que ele não me chamou? Ele chamou. Mas você vive perguntando por cima. O anúncio do céu é assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Claro que no céu toda a informação é compartilhada, porque os três são apenas. Mas só para você entender o contexto do que eu quero dizer, olha que interessante essa frase: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele não diz para o quê. Mas ouve-se uma voz que lhe retribui dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro há prontidão, para depois saber a missão. E está todo mundo assim. Senhor, fala. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E Jesus não fala nada. Porque não é para perguntar, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. É para descer e dizer, Senhor, eu estou aqui para ir aonde o Senhor quiser me levar. Só para você entender. O Senhor responde porque Ele não tem prazer na dúvida. E Ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo para a sala é o seguinte, eu sou o que tu procura. Está pensando que é esse diploma que vai dar a satisfação que você procura? Vai pensando. Está pensando que é esse casamento que vai salvar a sua vida? Não, porque eu tenho que casar. Vai pensando. O que ele está dizendo é, eu sou o que tu procura em Damasco. Eu sou o que tu procurou em Estevão. Isso que tu anda procurando. Sou eu. Duas coisas eu aprendi caminhando com Deus. Fazendo a sua obra. Não são fáceis, mas guarde isso como um princípio. Não é fácil fazer a sua vontade. Mas quer saber de uma coisa mais difícil? Fugir dela dá mais trabalho. Ele acrescenta, e duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é aguilhão, gente? Aguilhão aqui é a sugestão da própria igreja. O que ele está dizendo é, isso que tu procura te fere. Porque quanto mais ele perseguia a igreja, o texto de Atos vai dizer que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela... Aguilhão é um instrumento de tortura que fere sempre no mesmo lugar. Por isso ele é um instrumento de tortura tão doído. Colocava-se em boi que não aguentava a obediência do arado. Colocava-se o aguilhão em escravo que não obedecia às ordens do seu senhor. Amarravam eles ao aguilhão. E a ponta de metal do aguilhão tem essa característica. Ela fere, mas esse não é o pior problema. O pior problema é que quando a pessoa se mexe ou o boi se mexe, ela vai ferir de novo. Porém, no mesmo, você imagina a dor de ter um local que foi ferido continuar sendo perfurado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sobre o aguilhão? O que o Senhor está dizendo sobre ele, sobre Paulo, a sua perseguição à igreja,
é o seguinte: quanto mais você se rebela contra a minha vontade, mais isso te machuca. Quanto mais você demora a se render ao meu querer, mais isso te atormenta. Eu vou falar do jeito que Deus está me dando. Tem gente aqui que chora há anos pelo mesmo motivo. Sabe o que é isso? É o aguilhão do céu. Ele não quer te ferir para te causar dor. Ele quer que você entenda porque a dor foi a única saída para que você entenda que não adianta se mexer. Você sabe quando o aguilhão parava de machucar o boi? Quando ele entendia que enquanto ele se mexia, o metal furava. Mas quando ele ficava quietinho, o metal não se aproximava. Está entendendo? Você tem dito, irmã, está doendo. O Senhor está dizendo, está doendo porque você se mexe contra a minha vontade. Você diz, mas tem sido tão difícil. E o Senhor está dizendo, está sendo difícil porque você anda para trás quando eu te mando andar para frente. Está difícil porque você entra na esquerda quando eu te boto para a direita. É por isso que eu estou te dizendo, tu vais continuar chorando as mesmas lágrimas se fugir da minha vontade. Eu tenho lágrimas novas, lágrimas que não são de dor, mas de compensação pelo trauma sofrido. Se rende logo. Está rendido e não tem como não estar. Vou fechar a Bíblia para você acreditar que eu estou acabando mesmo. Sabe por que não tem como fugir? Porque quando Jesus aparece para Saulo, se apresenta para ele assim, ó: Shaul, Shaul. Todo o evangelho é escrito no grego, mas a palavra Saulo, Saulo que nós lemos, está escrita no hebraico. Então, Jesus está chamando ele pela variação do seu nome no hebraico e não no romano. Por isso, o Paulo que nós conhecemos no capítulo 9, não é chamado de Paulo, mas é chamado de... Porque Saulo no português é Shaul no hebraico. Jesus não está chamando ele pelo nome de sua reputação. Por que eu digo o nome de sua reputação? Porque Paulo não perde isso por nada. Foca! Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano. Quando você chama o nome de Paulo no romano, você chama Paulo, que significa pequeno. Se ele trabalha no sistema romano, se ele vive como cidadão romano, se ele milita no exército romano, você acha que ele é mais conhecido por Saulo ou por Paulo? Porque Paulo é a variação do seu nome para o romano. Paulo é o nome de sua reputação. Mas Jesus não lhe chama naquele momento, depois chama. Por quê? Porque a reputação que ele teve é testemunho de quem ele é agora. Mas naquele dia não. Naquele tempo, não chama Paulo. Chama variação do hebraico, Shaul, que é Saulo. Eles te conhecem pela tua reputação. Jesus está dizendo, eu te chamo por quem eu sei que você é, não é pelo que dizem de você. Tu tens uma reputação em Roma, mas eu sei que o teu sangue tem hebreu. Aí ele diz, Shaul, Shaul. 2 vezes é atenção. Quando o seu nome é chamado 2 vezes, quem lhe chama está te despertando atenção. Shaul, Shaul, por que me persegues? Shaul, Shaul, aí deixa eu te explicar. Shaul, Shaul é Saul, Saul. Que Saul? Aquele, o primeiro rei de Israel. Não foi coincidência quando Deus mandou ser Saul. O povo queria um rei de qualquer jeito. Deus não queria que Israel tivesse um rei. Quem lembra, diga amém. Quem ainda está comigo, diga glória. Quando Deus fala para Israel, Israel, eu não quero que vocês tenham um rei. Mas o texto diz que o povo insistia muito com Samuel para pedir a Deus um rei, dizendo, dá-nos um rei como tem as outras nações. Dá-nos um rei como tem as outras nações. Dá-nos um rei como tem as outras nações. De tanto o povo insistir, Deus não queria que Israel tivesse um rei. Mas de tanto o povo insistir, Deus disse, Samuel, eu vou dar um rei.
Não porque eu quero, mas porque o povo insiste. Princípio, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abre. Deus pega um rei e ele diz, vou dar um rei, mas vai ser Saul. Por que Saul? Porque o Saul ganha significado no seu nome por causa da escolha de Israel. E o que significa Shaul? O que significa Saul? Significa pedido foste a Deus. Ou a Deus já foi pedido. Pedido foste a Deus, ou a Deus já foi pedido. Ou seja, não é mais escolha sua, Saul, é a escolha de Deus por causa da insistência do povo. Aí me chega agora Jesus no resplendor de luz no caminho de Damasco e diz, Shaul, Shaul, ele está dizendo 2 vezes, pedido foste a Deus. Já foste pedido a Deus. Você está entendendo por que tem gente que diz, não quero Deus, não quero ir na igreja, eu quero que o pastor se exploda, eu quero que a igreja se rasgue, eu quero que os irmãos se arrebentem tudinho, mas daqui a pouco ele entra, está de gravata, sentadinho, bonitinho, sabe por quê? Porque ele está dizendo, eu quero que a igreja se lasque, eu quero que o povo se acabe, eu não quero saber de crente. O problema é que ele casou com uma mulher que virou crente e a mulher fica, Senhor, eu estou te pedindo, Senhor, eu estou te clamando, Senhor, faz essa obra, Senhor, só tu podes. Tem uma moçada rebelde dentro de casa que diz, eu não quero igreja, eu quero crack, eu não quero santidade, eu quero é sexo antes do casamento. Eles estão prontos para ficarem perdidos. O problema é que ele tem um pai que todo dia antes de dormir coloca o nome do garoto debaixo do joelho e diz, Senhor, o nome dele é fulano de tal, traz ele para a tua presença. Aí daqui a pouco ele está aí na rua pronto para tomar um tiro, ela está aí na rua pronta para ser morta. Aí Deus não deixa, é bala que engata dentro do revólver, é nome que some da lista do tráfico, é gente que se esquece que ele está devendo. Por quê? Porque Deus aparece no caminho dele e diz, já era, negão, perdeu, não dá mais para correr, pedido foste a Deus, levanta a tua mão e começa a pedir. Quem é que você precisa pedir? Você consegue imaginar uma igreja que caminhou perto de Jesus? Você consegue imaginar uma igreja que está sendo doutrinada pelo apóstolo Pedro, a quem comeu com Jesus, andou com Jesus, pregando na igreja, vamos orar para Deus matar os perseguidores? Você consegue imaginar isso? Não dá. Porque essa igreja primitiva caminhou muito perto de Cristo. E uma das últimas palavras dos sermões de Cristo era, que vantagem tem amar o que vos amam? Os que vos amam. Ele dizia, eu vos digo, que não tem vantagem nenhuma em amar os que vos amam, mas amar os que vos odeiam. A pregação de Jesus era, não era, sai da frente, a chapa vai esquentar, você vai quebrar a cara dele, e quem te viu por baixo vai te ver por cima. Não. A pregação de Jesus era, se te bater uma face, oferece a outra. A pregação de Jesus era, se te pedirem o vestido, dê também a capa. A pregação de Jesus era, quando te pedirem para caminhar 1 milha, caminha 2. O que ele está dizendo é, mostre que a expectativa que as pessoas têm em você não é maior do que a disposição que você tem para oferecer para elas. Você consegue imaginar uma igreja primitiva que caminhou muito perto de Jesus? Esse Jesus que disse, orem pelos que vos perseguem. Você consegue imaginar essa igreja entrando no cenáculo para dizer, mata, mata, mata Jesus, bota na cova. Você consegue imaginar essa igreja marchando no cenáculo e dizendo, Deus, se nós somos os teus servos, o Senhor exalta a gente e acaba com eles. Você consegue? Não. Mas eu consigo imaginar a igreja primitiva dizendo, Senhor, salva, liberta,
Quem mais consegue? Quem mais consegue imaginar isso? Aí me chega Jesus diante de Saulo, e é coincidência chamá-lo de Saul 2 vezes? Não. É ele dizendo: se rende, porque tu já foi pedido. Desce, porque não tem mais para onde fugir. Desceu. Para imaginar o que é. Eu não sei se foi 5 ou se foi 10 minutos, mas foi com Jesus. Foi com quem? Foi com quem? Jesus tem esse poder de em 5 minutos fazer por nós o que não fizeram em 10 anos. Aí Jesus diz para ele: levanta e entra na cidade. Que cidade? Quem lembra? Que cidade? Levanta, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Tem gente que tem medo de descer, mas o Senhor está dizendo: não te preocupe, porque na minha presença quem quer chegar tem que chegar sim. Mas tem uma garantia: quem chega descendo nunca sai caído. Olha a palavra de Jesus para Saulo: levanta-te. Levanta-te, levanta-te. Eu sinto a voz profética nesta palavra. O Senhor está dizendo: pode descer, pode se humilhar, pode pedir perdão, pode confessar os teus pecados. E não te preocupa, porque eu não vou te despedir caído como você entrou. No final dessa experiência, a minha palavra é: levanta-te, levanta-te, levanta-te. Levanta-te e vai para a cidade. Qual cidade? Aquela que você queria ir antes de me conhecer, Damasco. Sabe o que isso aqui quebra? O misticismo que algumas pessoas querem trazer em nosso meio. A aplicação de um sofisma que Satanás tenta trazer em nosso meio, dizendo: serve a Deus agora não. Servir a Deus é coisa muito séria, é muito santa. Se você se entregar para Deus agora, tu não vai fazer mais nada do que você quer. Por isso que eu não disse mentira, eu disse sofisma. Sofisma é mentira que contém muitas verdades, que é para confundir a mente de quem ouve. Mas se a verdade contém mentira, ela não é verdade, ela é sofisma. E Satanás tem propagado esse sofisma. Garoto, não se rende agora não. Esses crentes, depois que servem a Deus, não tem comando mais na própria vida. Menina, não aceita Jesus não, vai na igreja, ouve a palavra, mas quando perguntar quem quer fazer aliança, comprometer, você vaza. Porque depois que você faz aliança com ele, acabou. É sofisma porque a ideia de Satanás é dizer: você nunca mais vai conseguir o que você quer, você não vai chegar onde deseja, porque isso fala do nosso estado antes da conversão. Todo mundo aqui tem um projeto, ou teve um projeto antes de conhecer a Cristo. Antes de viver uma experiência com Cristo. Alguém quer casar, alguém quer fazer faculdade. E aí Satanás diz assim: não faz não. Porque depois de Cristo você não consegue o que você quer. E se eu te disser que o diabo está te enganando há um tempão? Por quê? Olha para o texto. Antes da experiência ele queria entrar onde? Antes da experiência, ele queria entrar onde? Depois da experiência, ele entrou aonde? Aonde? Mas por que a gente não quer viver a experiência? E não pense você que eu estou falando só com não crente, não. Tem crente aqui que Deus está chamando para o centro da vontade da chamada e a pessoa está com as duas mãos. Não vou. E vive lançando letra. Depois da faculdade eu vou. Quando eu terminar o vestibular, e vocês vão ver. Quando eu conseguir a promoção no trabalho, Deus vai me usar muito. Está pensando que eu estou falando só dos jovens? Segura aí. Tem uma galera que pinta o cabelo, mas já está branco. Que está fugindo da chamada e diz assim: ó pastor, eu estou terminando a casa. Quando ela fica pronta, aí o senhor vai ver, você é o melhor obreiro que essa igreja teve. Tem gente dizendo: ó pastor, eu só não me lanço, ó Jesus, eu só não me lanço agora porque eu estou esperando a aposentadoria. Mas quando a aposentadoria sair, aí o senhor vai ver.
Olha para a vida de Saulo. Aonde ele quer entrar antes? Antes da experiência. Antes da conversão. Antes de saber a verdade. Depois da experiência, onde ele entra. Depois da experiência, onde ele chega. Depois da experiência, qual é o destino? É Deus dizendo: você vai chegar onde você quer. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Mas tem alguém com o pé atrás desconfiado. Fala o resto, vou falar. Ele quer entrar em Damasco, mas como é que ele quer entrar? Empurrando, batendo, prendendo. E ele está dizendo: eu vou entrar. E o Senhor está dizendo: vai mesmo. Só que ele quer entrar como? Torturando, levando preso, fazendo uso de autoritarismo. Quem sabe aqui embaixo ele está dizendo: eu vou entrar. Nós vamos entrar pela direita, vocês cercam pela esquerda. E a gente questiona assim e tortura assado, porque nós vamos entrar. Mas vai entrar desse jeito. E o pai está dizendo que tu entra, tu entra. Tu quer entrar, tu vai entrar. Tu não buscou, quem procura acha, tu vai entrar. Não é o teu sonho, eu vou realizar. Você entra onde você quer. Só que como é que ele entra, gente? Queria entrar empurrando por cima. Vai entrar sem ver. O texto vai dizer: e guiando pela mão, vai perder o senso de independência. Vai entrar na dependência. Fica ligado que eu estou fechando. Vai chegar, vai, mas vai chegar na dependência. Vai entrar, vai, mas vai entrar na humildade. Vai pisar, vai, mas vai pisar sem ver, dependendo de tudo que vão dizer. Vai chegar, vai, mas vai chegar na casa de alguém que vai abrir a porta. Vai chegar descendo diante de alguém que hierarquicamente na terra era menor do que ele, Judas e Ananias. Aí o que é isso, irmã Camila? É o pai dizendo: não adianta fugir. Jesus podia ter encontrado com ele quando ele saiu de Jerusalém. Podia ou não podia? Mas Jesus encontrou com ele na frente da entrada da porta que dava para Damasco. Sabe o que é Jesus dizendo? Jesus é terrível, gente. Sabe o que é Jesus dizendo? Eu deixei tu caminhar até aqui para tu chegar na porta. Cadê esse menino da percussão aqui? Manda esse menino vir aqui. Podia ter aparecido para ele em Jerusalém, mas ele é terrível. Jesus aparece para ele no caminho que dava acesso à entrada da porta de Damasco. É Jesus dizendo: tu vai caminhar para longe de mim o quanto você quiser. Vai faltando Santa Ceia para ir para a faculdade, vai deixando de orar de madrugada para gravar a Constituição, vai deixando de jejuar para beijar na boca, pode ir, vai, porque quando a porta que tu deseja estiver diante de ti, sou eu que vou estar na frente dela, para te mostrar que pode fugir, mas sem mim você não entra, sem mim você não passa, sem mim não dá certo. Levanta a mão, porque eu estou declarando uma palavra de fé. Jesus está dizendo que você chega onde você quer, você chega. Que você entra onde você quer, você entra. Você entra onde você quer, mas você entra como eu quero. Você entra aonde você quer, mas entra do jeito que eu quero. Fica de pé num salto de glória. Fala pra mim, qual é a cadeira política que você quer ter? Fala pra mim, com quem é que você quer casar? Fala para mim, em que empresa você quer trabalhar?
Jesus está lhe dizendo: quem disse que eu não posso te fazer chegar onde você quer? Está escrito em Isaías: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. Eu estou inventando ou é o que está escrito? Porque fugir da vontade de Deus é medo de perder a sua? Então para. Porque sim, para ganhar tem que perder. Só que olhe o texto à luz da palavra de Deus. Queria entrar todo errado. Jesus vai fazer ele entrar para marcar a história. A história que o sistema tinha para ele era um perseguidor que derramaria sangue num templo e seria lembrado por um momento. A história que Deus teve para ele foi muito mais alta do que tudo que ele projetou para si mesmo. O que o Pai está dizendo é: o que Jesus está te propondo é: na minha vontade você chega onde você quer, mas chega muito melhor do que você imaginou. Então para de fugir, para de chorar, para de correr, para de ficar como um boi selvagem fugindo do aguilhão. Você é racional. Mas Camila, mas eu tenho medo de ser emoção. Emoção? Tem uma divergência no texto e eu não posso mentir. Esse, aonde nós lemos, vai dizer assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. É o que está escrito. Mas numa outra passagem da mesma história, não vai estar escrito isso. Vai estar escrito ao contrário, vai estar escrito assim: e os varões que iam com ele viram a luz, mas não ouviram nada. Divergiu ou não divergiu? Divergiu ou não divergiu? E olha eu aqui para divergência. Por quê? Porque o assunto não é com os varões que iam com ele. Vou te perguntar: quem tinha que ouvir, ouviu ou não ouviu? Quem tinha que ver, viu ou não viu? Quem tinha que sentir, sentiu ou não sentiu? Então não interessava se eles tinham visto ou ouvido. Para quem era, foi. Foi ou não foi? Sabe qual é o problema? Você fica medindo as suas experiências com Deus pelo que as pessoas do seu lado sentem enquanto eu prego. O culto acaba e você espera chegar em casa para contar para alguém como foi o culto. E espera que diante da reação da pessoa você tome uma decisão. Só que a palavra do culto não foi para quem ficou em casa. A palavra do culto foi para quem? Aí eu te pergunto: você viu? Você ouviu? E por que diante do que você sente, você quer que o outro determine a decisão que você tem que tomar? Isso não faz sentido. Abra a sua mente. Alguém te disse que crente era quadrado, outro sofisma. Nós vamos fazer assim porque já não há mais tempo. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu vou pedir o ministério de louvor para começar a preparar um hino que faça sentido com esse momento. Não me vem para cá quebrar o viés. Faça sentido com esse momento. Quando eu disser 3, enquanto o ministério de louvor já se prepara, quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus todas aquelas pessoas que estão aqui, que vêm ao culto, que amam ao Senhor, mas quando a gente pergunta: quer se comprometer? Quer fazer uma aliança com Ele? Você diz: eu vou esperar mais um pouco, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. O Pai está dizendo: tem 2 anos que tu me conta essa história, tu não vai resolver nada. Sabe por quê? Sem mim nada podeis fazer. Mas do jeito que eu tô não dá. Ele está dizendo: é do jeito que você tá que a gente vai começar. Aí você diz: irmã Camila, eu estou desviado há muito tempo, eu não consigo.
Consegue sim, porque toda amarra que te prende está neutralizada agora pelo poder do nome de Jesus. A decisão é sua. Você diz, eu estou desviado, é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas sabe o que é mais difícil ainda? Continuar desviado. Tu está no trio elétrico, os outros te acham. Tu entra no ônibus, os outros te dão a palavra. Tu está na porta do baile e alguém pergunta, tu é crente? Aí você diz, irmã Camila, mas parece que eu não consigo ser crente, porque um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no baile. Isso quem te disse foi o diabo. Você quer saber o que eu penso? Ele diz, você não consegue ser crente. Sabe o que eu digo? Você quer ficar com um pé lá e o outro aqui, porque o que você não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse ser essa vergonha que às vezes você sente, você não atravessava essas portas. Aí você diz, eu sou desviada, aí eu me sinto na obrigação de corrigir o que eu acho um equívoco. Tu não é desviado não. Porque desviado sai do rumo igual Alexandre Latroeiro e não volta mais. Tu diz que é desviado, mas sábado à noite tu me vem para a igreja. Tu é desviado aonde, garoto? Não, irmã Camila, eu sou assim. Aí diz que é desviado, ora com a gente. Diz que é desviado, canta as músicas que a gente canta. Diz que é desviado, quando o couro come no lombo, ele chora. Diz que é desviado, vai dar 10 horas da noite. Crente já foi embora, mas o desviado está aqui até agora. Desviado? Não, escute. Desviado? Você não é desviado. Você está afastado e essa palavra de hoje foi o gancho do Senhor te pegando. Foi a rede de Deus no arrastão dizendo, para de sentir saudade, volta para perto da minha presença. Para de fugir da chamada e renda-se. Você está aqui porque ama e ora porque teme. Fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo o carro. Mais do que isso, para meu espanto, ouve Deus falar com você. Aí o pai está dizendo, manda ele sair do lugar dele e vir oficializar a relação que ele já tem comigo, mas não admite. É coisa de pregador? Não, irmão, pregador prega, minha parte eu já fiz. É coisa de Jesus. Ele disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Para com esse negócio de na hora do convite, na hora da tua honra, na hora da tua virada, ficar no teu lugar e dizer, Deus, tu sabes. Ele diz, eu sei que tu tem vergonha. Eu sei que tu tem medo. Mas nem o teu medo, nem a tua vergonha é maior do que o meu perdão, é maior do que o meu amor e é maior do que a minha chamada para a sua vida. Aqui, ó! Você que está apresentando justificativas e desculpas para não se render a Cristo, o Senhor está dizendo, diga para Ele que o meu chamado na vida dele é maior do que as desculpas que Ele me apresenta para não me servir. No 3, eles vão cantar depois, segura. Porque no 3, não vai ser louvor, não vai ser nada, vai ser consciência de quem viu, ouviu e sabe. Pai veio falar comigo. No 3, você que sabe que é você, o desviado, o afastado, vai sair do lugar e vai vir, porque ele diz, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Alguém diz, eu não vou, não é porque não crê, é porque tem vergonha. Porque ele diz, aquele que crê, confessa. Ou seja, se não confessa, não é porque não crê, é porque tem. Mas o que a tua vergonha fez por você até hoje? Irmão, mas o que vão pensar? Esse é o problema do que vão pensar. O que vão pensar não paga as tuas contas, não resolve a tua vida, não muda a tua história. Mas como você reage diante da chamada, pode mudar a sua história. Toda a igreja, fecha os olhos e comece a orar. Toda a igreja. Eu conto 1. Não importa se você tem 12 ou se você tem 50. Não é a sua idade, é a sua chamada.
Eu conto 2. Se em meio a tantos crentes você veio como um afastado, como alguém que vinha à igreja, mas ainda não reconheceu ao Senhor publicamente, Jesus está te dando uma chance hoje, não perca ela. Diante do que você sentiu, reconheça. Eu conto 3. Se você sabe que é você, não espera mais ninguém te tocar. Sai do seu lugar agora e venha ao altar de Deus. Venha ao altar de Deus agora. 3 é a sua hora, venha. Venha, saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Saia do seu lugar e venha. Se você sabe que é você, venha. Não importa o que dizem, o que pensam, o que acham. É o que você sentiu. É o que Deus falou com você. Tem mais gente aqui. Volta para Jesus hoje. Volta para o centro da vontade de Deus hoje. Vem fazer uma aliança pública com Ele. Ainda dá tempo, tem mais gente. Sai do seu lugar e vem.